Olá, meus amigos, minhas amigas. Que prazer ter vocês nesse grupo. Primeiramente, eu queria agradecer a confiança, agradecer o carinho, agradecer a dedicação, vocês participarem desse grupo, estarem comigo nessa jornada de autoconhecimento, entendimento de como se dá a jornal em tempos de crise. Vivemos tempos difíceis, né? Vivemos tempos muito mobilizadores, tá muito difícil para todo mundo. É um cenário que nos confronta com a nossa impotência, a nossa fragilidade. Estamos de maneira forçosa, sem ter sido escolhido, sem que nós possamos ter o controle, confinados em casa, num ciclo de distanciamento social, incerteza quanto ao futuro. Esse cenário do coronavírus nos confronta com a potencialização de um fenômeno que já estava ocorrendo há muito tempo. Vivemos uma era de transformações muito rápidas, uma era que é denominada de período VUCA, V-U-C-A. Esse termo VUCA foi desenvolvido pelo exército americano e expressa a nova realidade pós-moderna. E o exército cunhou esse termo para expressar como é que é o novo cenário estratégico militar. Porque a guerra convencional acabou, não existe mais aquele inimigo estático e campanhas militares lineares. É o inimigo invisível, é o terrorismo, é o Estado Islâmico, o inimigo está dentro do nosso país. Fica difícil identificar e rastrear quem é amigo, quem é inimigo, e as estratégias são muito mais dinâmicas. Então o termo VUCA foi cunhado pelo exército americano, mas foi incorporado pelos estudiosos de gestão geopolítica, gestão de organizações e de desenvolvimento pessoal. Então, vivemos um tempo, VUCA, volatilidade. Estamos num cenário volátil. Aquilo que era certeza um tempo atrás não é mais agora. Então, as mudanças são muito intensas. Como é que está o câmbio? Não sei. Estava 5,70, 5,90, hoje passou para... Não sei, pode estourar para 7 amanhã. A gente não tem noção. A gente compra um celular e já sai da fábrica obsoleto, porque já tem 2 novas versões em andamento. A gente assiste um episódio de uma temporada que foi lançada na Netflix e já tem 2 outras temporadas já pronto esperando. Então, o mundo é um mundo muito dinâmico. Os processos da nossa realidade hoje são muito voláteis, evaporam rápido. Isso gera um cenário de incertezas, VUCA. U vem de uncertain em inglês, incerteza. Então essa volatilidade gera incerteza, a gente não sabe o que esperar. É diferente de risco. Risco, existem opções de resposta diante de ameaças que são mapeadas. E eu sei quais são as consequências das minhas escolhas. Por mais que seja difícil, mas eu consigo identificar quais são as estratégias e quais são os problemas. Isso está mapeado. Hoje, o mundo da incerteza é muito pior do que o mundo do risco, porque a gente não sabe qual será o próximo adversário e a gente não sabe qual é a melhor estratégia para lidar com tudo isso. Então, como vai ficar as faculdades, as escolas e os cursos de pós-graduação? Não sabemos. Vai ficar ensino à distância, presencial? Não sabemos. Como será o retorno? É incerto, a gente não sabe. Então não é mais possível encontrarmos respostas analógicas para um mundo que é digital. Além de volátil e incerto, o mundo também é muito complexo, porque é interdeterminado, é interdependente, um mundo de globalização. Então um vírus que ocorre no interior da China para o mundo inteiro. Um foco dentário pode gerar ataque cardíaco, infecção nas coronárias. Condômino inadimplente pode gerar um problema no prédio inteiro. A realidade ela é complexa, mas atualmente essa complexidade está elevada à máxima potência. Então está tudo conectado, tudo interdependente, e qualquer decisão que a gente tome implica em mexer num sistema muito mais dinâmico do que antes. E além de volátil, incerto e complexo, vemos um mundo que é ambíguo, ou seja, existem opções contraditórias convivendo lado a lado. Afinal, isolamento social é vertical ou horizontal? Não sabemos, porque tem defensores dos dois. Cloroquina ou não cloroquina? Tem defensores dos dois. É ambíguo, cada um com fundamentações, você fica sem saber como agir. Afinal, permaneço casado ou me separo? Não sei, porque tem argumentos prós e contras. Afinal, tiro meu filho daquela escola e coloco em outra? Não sei, tem prós e contras.
O mundo expressa cada vez mais uma exacerbação dessa ambiguidade. E é muito difícil para cada um de nós se posicionar nesse cenário, né? Mas nós, seres humanos, somos seres que temos dificuldade para a mudança. É algo que faz parte da nossa estrutura psicodinâmica. Nós possuímos um sistema imunológico contra a mudança. Nosso processo evolutivo foi um processo evolutivo baseado no caráter mais conservador. Por que é difícil perder peso e mudar a sua composição corporal? Porque o nosso corpo aprendeu a estocar aquilo que sobra, porque na nossa jornada evolutiva do Homo sapiens sapiens, comida era algo escasso, energia era algo escasso. Então aprendemos a estocar. Por isso que é tão difícil você mudar o shape de seu corpo. Emagrecer é difícil, porque essa mudança metabólica de estrutura massa magra, massa gorda, é difícil, porque nosso corpo tem uma memória que mantém uma relativa estabilidade. Por isso que tem o efeito sanfona. Você emagrece com a dieta radical, consegue secar, mas quando você coloca 2 fatias de torta na boca, seu organismo volta ao velho padrão e mantém o estocar, porque ele acredita que pode ter um novo período de escassez. Incrível, né? Seu ego, sua consciência quer ir numa direção, mas seu organismo vai em outra. Psicologicamente é a mesma coisa. Nós temos um sistema imunológico, um sistema autorregulador que automaticamente nos faz focar muito mais para o negativo. É evolutivo isso. Para o ser humano sobreviver num ambiente tão inóspito e ameaçador, ele tinha que ser pessimista. Aquele barulho lá fora da caverna é o quê? É um predador. Na dúvida é melhor achar que é um predador e vamos nos esconder. Mesmo que não fosse. Mas se você acredita que não é e for, mesmo que seja estatisticamente muito menor a probabilidade de ser, você vai ser devorado e acaba tudo. Então, é evolutivo a gente ter um viés negativo. Nosso cérebro funciona assim. Um grande neurocientista chamado David Rock estudou isso e afirma que nós temos uma estrutura imunológica conservadora. É mais ou menos como o nosso sistema imunológico biológico mesmo, né? Ele é útil por um lado, porque ele serve para nos proteger de vírus e de bactérias, mas ele não pensa muito, ele vai no automático. Ele reage rápido, então você pode fazer uma transfusão de sangue para salvar a sua vida, mas pode ser rejeitado. Você pode fazer um transplante de um órgão para salvar a sua vida, mas o sistema imunológico biológico, ele percebe esse órgão novo como uma ameaça, como um invasor, e ele vai destruir. Então minha intenção não acompanha a ação involuntária. Isso vale para o biológico. Psicologicamente é a mesma coisa. Nós temos um sistema imunológico mental que é ativado diante de algumas situações. Existem alguns gatilhos. Quando nós nos vemos ameaçados na nossa identidade, na autoimagem, naquilo que nós construímos na relação com o outro, de valorização, de aceitação, de validação, nosso sistema imunológico, de que as nossas certezas são ameaçadas, nós também temos o sistema imunológico ativado. Então, sempre que você toma uma decisão e que as consequências são imprevisíveis, é comum que diante do risco e da incerteza, nossa mente, impulsionada por esse processo inconsciente, acaba nos direcionando para o caminho previsível, para o caminho que a gente já conhecia. É uma coisa simples, você vai no restaurante que você nunca foi, tem lá vários pratos, alguns exóticos, incríveis. Você, rapaz, será que eu vou arriscar? Olha, eu vou na minha feijoada que eu já conheço, sei que eu vou gostar, é o mesmo preço do outro, não vou arriscar. Na incerteza, na dúvida, a gente tende a escolher aquilo que já é mais conhecido. Nós temos um sistema imunológico mental contra a mudança. Sempre que nossas decisões vão mobilizar nossa autonomia, nossa sensação de descontrole, se eu largar esse emprego em busca do meu sonho para fazer concurso, eu vou ficar dependendo de meu marido, vou ficar dependendo de minha mãe, voltar para casa de meu avô, vou perder minha autonomia, vão dar ordens para mim, vão querer me mandar, eu não sei. Sempre que a gente tem esse risco na nossa autonomia, é comum que o sistema imunológico venha, domine e faça você recuar, impedindo sua jornada de desenvolvimento, de crescimento e de evolução. Sempre também que nossa tomada de decisão inovadora, de transformação, ameaçar nossos relacionamentos, é comum que nós tenhamos uma tendência a recuar, porque nós somos seres movidos a conexões, a amor, a afetividade. Abraham Maslow, um teórico da psicologia muito importante, fundador do sistema teórico chamado abordagem humanista, ele dizia que uma das necessidades humanas mais importantes é a necessidade de amor, a necessidade de estima.
ser estimado pelas outras pessoas e ser validado. Então, quando a gente acha que pode magoar alguém, que pode fazer mal ao outro que a gente gosta, a gente pode ser rejeitado do grupo. Se eu não convidar, sempre eu faço os aniversários, tenho que chamar todo mundo, acaba ficando caro para mim, eu sou o que menos me divirto. Mas não sei, acho que dessa vez eu só vou convidar aquelas pessoas que realmente são chegadas, que eu tenho relação. Não sei. Daqui a pouco um comenta com o outro que foi pra minha festa e eu não chamei, a galera fica chateada comigo. Aí lá vai você fazer aquela festa de novo, enorme, gastar uma grana e não se divertir, porque você quer agradar todo mundo, você sente a necessidade de estabelecer relacionamentos que sejam gratificantes e favoráveis. Isso não é um bom negócio. Por que é importante a autoconsciência? Porque quanto mais eu compreender quais são as emoções que estão sendo ativadas em determinado cenário, porque quando eu entender quais são os gatilhos de resistência à mudança que estão sendo ativados diante do cenário, com as oportunidades e opções que eu tenho na vida, aumenta a minha capacidade de mudar o rumo, corrigir o rumo, para que eu vá na direção do meu propósito, do sentido na minha vida, da autorrealização, da plenitude, de construção, pavimentação de uma jornada que possa deixar um legado construtivo e ser baseado na felicidade e no bem-estar numa dimensão plena. Portanto, o autoconhecimento é essencial nessa trajetória de lidarmos com esse novo cenário que está aí, em crise amplificada com o coronavírus, e lidando com esse nosso sistema imunológico que naturalmente resiste às mudanças. Nós precisamos de um novo mindset, uma nova mentalidade, precisamos de uma metanoia, precisamos de uma transformação do olhar sobre nós mesmos, transcender determinadas crenças que nos paralisam, que nos mantêm aprisionados em padrões repetitivos que impedem nosso deslanchar de autorrealização, da plenitude das nossas potencialidades. Esse mindset de crescimento implica na gente querer transformar, a gente lutar pela transformação, a gente tomar consciência quais são as crenças limitantes, a gente ressignificar as experiências e ter atitude diante da vida que seja transformadora. Todos nós podemos mudar, mas para haver mudança é necessário que haja desejo, é necessário que haja uma atitude, um mindset de crescimento, mas é necessário que nós possamos prospectar as condições e as oportunidades de mudança nessa vida. E para isso eu preciso de comportamentos aplicados no mundo real, a partir desse autoconhecimento. Sócrates já dizia: conhece-te a ti mesmo. A chave do autodesenvolvimento é a autoconsciência. Na entrada, nos portões do oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, tinha uma frase que dava boas-vindas a todos que iam em busca de respostas para as suas vidas. As pessoas vinham em busca de respostas para o que está fora. Então, chegava no oráculo, levava o seu tributo e queria ouvir da sacerdotisa: o que é que eu faço? Que decisão eu tomo em tal situação? O oráculo sempre dava respostas ambíguas, porque as respostas estão dentro de nós e não fora da gente. Eu preciso saber quem eu sou, quais são meus pontos fortes, quais são minhas limitações, para que eu possa enfrentar essas dificuldades e expressar minhas características favoráveis, que às vezes eu fico perdido, né? Eu preciso assumir minhas fragilidades para aprender a superá-las e ter confiança nos meus pontos fortes para ser capaz de seguir em frente nessa jornada criativa. Então, na entrada do oráculo de Delfos estava escrito: conhece-te a ti mesmo, e assim você será capaz de conhecer os deuses e o universo. Você só vai poder lidar com as oportunidades e desafios da vida, com os obstáculos, as dificuldades do mundo VUCA, mas também com as possibilidades e potencialidades desse novo cenário, se você ampliar a consciência, a compreensão sobre si mesmo e olhar para dentro. Você só vai conhecer os deuses, só vai conhecer o universo, se você olhar primeiro para dentro de si. Sócrates também tem uma frase famosa que ele diz que a mudança só pode ocorrer quando você parar de colocar toda a sua energia para lutar contra o velho, mas que você precisa colocar a sua energia para construir o novo. Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. E Jung também dizia que qualquer árvore que queira tocar os céus precisa de raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Então nós precisamos atravessar essa jornada da resistência à mudança baseado no autoconhecimento. E uma das grandes contribuições teóricas da psicologia para essa jornada da alma em busca de mim mesmo, para conseguir lidar com esse cenário de crise, um caminho transformador de autodesenvolvimento, é a inteligência emocional.
Inteligência emocional foi o conceito criado por Daniel Goleman e ele afirma que existem algumas dimensões da inteligência emocional que são imprescindíveis para que nós possamos ter uma jornada criativa de transformação e de autorrealização. Primeiro, autoconhecimento, autoconsciência, consciência de si. Então, saber qual é o seu tipo psicológico, recomendo para vocês fazer o teste Persona Teste. Baixe o aplicativo no Google Play ou entra no site www.personateste.com.br. Quando você identifica seu tipo psicológico, por exemplo, você vai saber quais são suas tendências comportamentais, o que lhe motiva, o que desmotiva, quais são suas resistências a determinadas situações da vida. E a partir daí você vai entender melhor como você sente, como você age, como você se expressa, como você interpreta a realidade. Isso vai lhe ajudar na jornada criativa de evolução. Receber feedback das pessoas que você confia é algo fantástico. A gente tem a tendência de querer evitar o feedback quando é um feedback positivo que vai dizer o que a gente quer ouvir. Mas é justamente o contrário. Eu preciso ouvir as críticas construtivas, amorosas e bem intencionadas das pessoas, porque só assim eu cresço. Então eu preciso de autoconsciência, autoconhecimento, saber quem eu sou, saber quais são os meus limites para tolerar essas minhas limitações em certa medida. Eu tenho 1,65 m e eu tenho que aprender a lidar com essa limitação se eu quiser jogar basquete ou jogar vôlei de praia. Vai ser difícil, porque tem uma dimensão física importante. Mas eu não vou desistir de fazer esporte, eu posso fazer outras coisas. Então, quando eu tenho consciência de limites, eu aprendo a tomar decisões que são mais saudáveis. Aprendo a sair da limitação, da lamentação. Aprendo a ir além da lamentação, além da queixa. Aprendo a parar de mimimi, de vitimização e de encontrar caminhos e alternativas para poder superar a minhas características que podem ter dificuldades para se adaptar a que o cenário está impondo. Então, autoconsciência e autoconhecimento. Daniel Goleman diz que esse é o primeiro elemento para a gente poder evoluir. Saber quem você é, saber seus pontos frágeis, características que não vão mudar e que você precisa se adaptar a essa perda, a essa limitação, a essa falta, sem ficar se lamentando, mas com inteligência emocional. E ao mesmo tempo é reconhecer seus pontos fortes para você deslanchar, para você reforçar cada vez mais esses seus pontos fortes. E isso implicar em uma vida com propósito, deixando um legado construtivo no vínculo com as outras pessoas. Além da autoconsciência, Daniel Goleman fala da importância da autogestão. Autogestão emocional é você ser capaz de se adaptar diante do cenário ambiental, é você saber a hora de falar alguma coisa, a hora de se calar. Eu sei que meu pai é um cara esquentado e ele tá brigando com minha mãe, eu sei que eu preciso segurar a onda e não falar agora, dou feedback depois. É eu me adaptar ao cenário. Pô, o trabalho tá muito puxado, eu não tô mais me realizando ali, o chefe... Bom, mas eu ainda não tenho outra coisa, preciso dessa grana, eu vou me adaptar a esse cenário e vou conseguir de maneira madura, criativa, transformadora e serena lidar com essa realidade. Se adaptar não significa se resignar com o que faz mal, nem tolerar sendo condescendente com aquilo que é abusivo, mas significa dentro de uma realidade onde existem frustrações, eu consigo tomar decisões que são construtivas. Eu consigo ter outro elemento importante na autogestão, que é a autorregulação. Não é reprimir as emoções, mas saber expressá-las na proporção correta, no contexto adequado. Rodar as máscaras, expressar as diversas personas, como Jung fala. Então, saber em cada momento e em cada papel qual é o tipo de atributo, qual é o tipo de comportamento que é mais indicado, né? Então, se eu estou no consultório, eu tenho um tipo de comportamento e de expressão de afetos. Se eu estou numa palestra, num palco, eu tenho outro tipo de expressão de afetos. Então, se eu estou num palco dando uma aula, eu posso falar de minha vida pessoal, dar exemplo de minhas filhas e de minhas viagens. Se eu estou no consultório, eu preciso expressar outras coisas, porque o papel é diferente, o cenário é diferente, o setting é diferente. Um set terapêutico do set da aula ou de uma palestra. Então, eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções, não é reprimi-las. Porque se eu tento reprimir a emoção, eu vou ser dominado por ela e virar muito pior. Mas é identificar pela autoconsciência, pelo autoconhecimento, qual é a emoção que está me ativando agora e eu aprender a expressá-la da forma... Olha, eu queria dizer que me incomodou isso, mas talvez não seja a hora da gente conversar amanhã. Enfim, eu consigo manejar as minhas emoções, consigo manejar as minhas reações, eu consigo me adaptar diante do cenário que a vida apresenta. De que forma? Com positividade. Então, o Daniel Goleman fala da importância da gente expressar uma positividade diante da vida. Otimismo, esperança, resiliência.
Otimismo não é ser ingênuo. O amor é lindo, vou ficar esperando que caia no meu colo. Otimismo é você encarar as dificuldades, mas encontrar as brechas para você seguir naquele caminho em busca de minimizar danos, se for o caso, e de conquistar grandes experiências agradáveis e saudáveis, apesar das dificuldades. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se não fosse a questão do coronavírus, as mortes, as pessoas próximas, inclusive, que estão adoecendo, e toda essa minha empatia na relação com as diversas pessoas, o mundo, enfim, esse meu compromisso com a vida em função dos valores que eu comungo, se não fosse esse cenário, eu diria que eu estou na melhor fase da minha vida. Porque nesses 3 meses que eu estou confinado, eu estou há 3 meses confinado, galera. 18 de março foi o último dia que eu fui pra rua, fechei o consultório, estou atendendo online, fazendo as lives, esse curso aqui com vocês, interagindo por Zap. E de 18 de março até hoje eu não saí na rua, só 4 vezes para ir no meu consultório, só para abrir a porta para ver se está tudo bem e pegar a correspondência. Papá. Então, mas nesse cenário de confinamento eu tô conseguindo ser criativo, eu tô me adaptando, eu tô lidando com as minhas emoções em função do meu autoconhecimento e um olhar positivo. Nesses 3 meses eu escrevi um livro, vou lançá-lo, já está sendo impresso. Estou numa rede de lives fantástica que antes dessa pandemia eu não me sentia muito à vontade no mundo das lives, enfim, tinha algumas resistências. Aprendi a fazer terapia online e os meus pacientes também, e está fluindo muito bem. E hoje em dia eu digo, olha, terapia online talvez seja até mais interessante do que a presencial. Tráfego, risco de assalto, estacionamento, pagar estacionamento, a logística, e funciona muito bem. Lancei o projeto Metanoia Digital com Cal Mascarenhas, com Kiko Kislansky, com o professor Garrido. Lancei o Persona Test, um projeto de 30 anos de pesquisa. Finalmente ele foi implementado e em 4 dias de lançamento já temos mais de 1.400 testes feitos. Pô, tô super feliz, vivendo meu lado do sentimento. Então eu já tô com outro livro para ser publicado. É incrível. Terminei uma pós-graduação online, iniciei 2 pós-graduações online. Eu adiantei uma pós que eu já estava fazendo, era para terminar em agosto. Eu consegui antecipar desde de maio, que eu já terminei as disciplinas e só falta entregar o TCC, que já está quase pronto, e já comecei a fazer 2 outras. Enfim, eu me adaptei a esse cenário. Esse é o convite que eu quero fazer para vocês. Com inteligência emocional, que vocês possam lidar com esse novo cenário de uma maneira construtiva. Para isso, você precisa de autoconsciência e autoconhecimento. Precisa de autogestão, saber gerenciar a si mesmo, com positividade, otimismo, esperança, ações construtivas, atitudes receptivas para inovar e criar, e do caos criar um novo cosmos, com muita autorregulação, gerenciando essas emoções e com muita adaptabilidade. Aí então virá um 4º elemento da autogestão, segundo Daniel Goleman. As conquistas começam a acontecer. Você vai começar a conquistar coisas, você vai começar a expressar coisas que vão gerar transformações no mundo. Vou lançar meu primeiro livro, estou com o infoproduto do Metanoia Digital, lancei o Persona Test, que tá, puxa, o feedback que eu estou recebendo das pessoas, um feedback muito emocionante, cada feedback assim maravilhoso, magnífico, e que só faz me desafiar mais ainda para novas conquistas, mais autorrealização, com mais consciência do meu potencial, mais reconhecimento das minhas limitações e autorregulação das minhas emoções, para que eu não seja dominado por aquilo que me frustra, pela raiva, pela decepção, pelo confinamento, pela ansiedade. E a gente então vai tomando consciência, lidando com as nossas emoções e tentando realizar coisas que sejam construtivas. Então, primeira dimensão da inteligência emocional é a autoconsciência, o autoconhecimento. Segunda, a autogestão. A terceira é a consciência social, a importância de criar boas conexões com as pessoas, criar uma boa rede de apoio, criar um núcleo, como esse nosso grupo do WhatsApp, que é uma rede que a gente está criando para discutir conhecimento, essa mentoria digital online. A gente vai poder, em grupo, a gente vai poder trocar experiência, vou postar orientações para você, um pouco da minha experiência, vivendo, exercitando o meu propósito, vocês aprendendo alguma coisa, me ensinando muito também com a interação que vocês vão ter comigo. E aí, nesse ciclo, a gente vai avançando. Consciência social, empatia, ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, entender a realidade do outro com a conexão afetiva, com o rapport subjetivo. E essa empatia permite que a gente seja mais humano, que a gente tenha mais sensibilidade para
lidar com as dificuldades e os erros do outro sem julgamento, sem apedrejar, sem detonar. Jung fala que quando a gente quer detonar o outro é porque tem alguma coisa na gente que é ativado por esse outro. Então, quem desdenha quer comprar e não se chuta cachorro morto. Se tem alguma coisa no outro que lhe incomoda tanto é porque você talvez quisesse ter algo que esse outro tem, mas você não consegue. Tem uma historinha que ilustra isso. Tinham 2 monges que estavam em busca da iluminação espiritual. Eles estavam caminhando em meditação, em jejum, e eles se deparam com um lago, 50 metros de extensão, 50 centímetros rasinho. Quando eles vão atravessar, vem uma mulher nua, deslumbrante, me dá uma carona de macaquinho. Aí um dos monges tá repreendido. Espiritual, você se deixou seduzir pelos prazeres da carne, porque você, que decepção, tá me dando gastura, tô com enxaqueca, vou ficar com dor de barriga, eu vou falar com sua mãe, e o que deu carona calado. 3 quilômetros depois, 3 horas de caminhada, o que não deu carona, porque você, cheio de dedo apontado, aí o que deu carona, pare! Eu fiquei com essa mulher na minha cabeça, 5 minutos, 50 metros. Você tá com essa mulher na sua cabeça, 3 quilômetros, 3 horas, qual é o seu problema? Aí o que não deu carona, tem razão. Eu tava louco pra botar essa potranca no meu cangote, mas não tive a coragem que você teve. Portanto, eu tô detonando você, porque você me confronta com a minha falta. Fazemos muito isso. Então, quanto mais eu tomo consciência, eu vou ser capaz de criar conexões sociais mais saudáveis. Quanto mais eu me conheço e sei quais são as minhas fragilidades, quais são os meus complexos, quais são os meus conflitos, quais são as minhas limitações e potencialidades, eu vou ser capaz de tomar decisões mais saudáveis para a autogestão das emoções e para criar conexões sociais, interpessoais mais saudáveis. Porque tem gente que tem o talento para atrapalhar. Concorda comigo? Tem gente que atrapalha. Tem professor que atrapalha. Aluno aprende melhor sozinho do que com o professor. Tem pai que atrapalha, quando tá de férias, quando se aposenta, que fica em casa, o filho, minha mãe vai pra casa de minha avó, que meu pai é insuportável. Tem gente que atrapalha. Cadê o gerente? Tá em São Paulo, que fique lá, que o aeroporto feche, que chova muito. Porque quando o chefe tá aqui, ele enche o saco, cobra muita coisa, fala uma coisa e confunde. Quando ele tá longe aqui, joga redondinho. Tem treinador de futebol que atrapalha. O time joga sozinho, escanteia, não obedece o treinador e ganha o jogo. Eu quero que você seja alguém que facilita as conexões, porque isso é essencial no mundo VUCA, no mundo de transformações intensas que nós estamos experimentando. Então, consciência social, cria boas conexões através da empatia, da conexão saudável com as pessoas, formando uma boa rede, um rapport, humildade, sensibilidade, respeito ao outro, generosidade, capacidade de perdoar. A psicologia demonstra que quem perdoa tem mais qualidade de vida, diminui taxas de colesterol, diminui risco de ataque cardíaco, diminui pressão arterial, melhora o sono. Porque quando você não perdoa, que você fica querendo se vingar, ou que você fica com medo de encontrar o outro e você foge, sua vida anda para trás. Mas quando você deixa aí, não quer mais saber, você se liberta, tira um peso. Perdoar é para você, não é para o outro. É um ato de respeito a si mesmo. Perdoar significa eu abro mão do direito de vingança. E eu não vou mais. Para com isso, você fica livre. E sua vida flui com muito mais inteligência emocional e você vai ser capaz de mudar e tomar decisões muito mais saudáveis. Então, o que é que Daniel Goleman fala? Autoconsciência, autoconhecimento é a chave. Mas você precisa também de autogestão, gerenciar bem suas emoções e as suas escolhas, e precisa de consciência social. Nesse processo, você vai ser capaz de criar relações infinitamente mais saudáveis e que vão viabilizar seu crescimento e sua transformação. Além dessas dimensões, é importantíssimo que você tenha automotivação, autodisciplina, que você tenha essa capacidade de perseverar e seguir sem teimosia, recebendo feedback, se monitorando continuamente com autoconsciência, sabendo qual é o seu tipo psicológico, sabendo quais são os seus conflitos, procurando um coach, alguém que lhe ajude a lidar com essas suas contradições, procurando um psicólogo para fazer terapia, um mentor, participando desses grupos, assistindo às lives, nessa jornada de crescimento constante em busca da melhor versão de si mesmo. Portanto, meus amigos e minhas amigas, eu quero agradecer vocês terem aceito o meu convite de participar desse nosso grupo. Muito mais coisas vão ser compartilhadas com vocês. Eu quero ouvir vocês, eu queria que vocês, depois que assistirem esse vídeo, que vocês possam comentar no nosso grupo, que a gente possa interagir. Eu quero estar junto com vocês nessa jornada. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito, em busca de fazer diferença onde a gente estiver. Tá bom?
autoconsciência e autoconhecimento, com inteligência emocional comigo. Não porque eu acredito de maneira equivocada que eu controlo tudo. Nós não controlamos nem o interno nem o externo na totalidade. Mas nós podemos ter maturidade, sensibilidade, humildade e assertividade para lidarmos com o interno e o externo de uma maneira mais saudável e mais ajustada. Não quero que você fique prisioneiro do passado. Não quero que você fique dependente de um futuro que você não sabe como será. Quero que você viva o presente e que você, ao gozar, degustar, saborear, construir esse presente, você vá viabilizando que continuamente aquilo que virá no futuro seja cada vez melhor, num ciclo criativo, ascendente de autorrealização, num ciclo criativo de amor próprio, de autoestima, de autoconfiança, para que, apesar da dor e do sofrimento que a vida impõe, bem-vindo ao clube, você possa encher o peito e dizer: eu sou feliz. Eu sou feliz. Porque eu experimento subjetivamente bem-estar, contentamento, uma vida com sentido e que eu não tenho dúvidas que é uma vida que vale a pena. E que vale a pena não só por mim, mas nas pessoas que eu me relaciono, porque minha responsabilidade comigo mesmo é poder irradiar nesse mundo experiências que sejam